Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de um problema em nível mundial que está preocupando a produção de carne suína, que é a peste suína africana e que está se espalhando pelo mundo. Eu vou conversar com José Rodolfo Sioca, ele é diretor executivo da Produtor do Bem. E nós vamos falar sobre um simpósio que vai debater os caminhos do Brasil rumo à liderança de produção de proteína animal sustentável. Vamos falar das condições climáticas futuras, a saída do El Ninho e a chegada do Laninha. E eu vou conversar também com Ana Paula Pagani, ela é agrônoma e nós vamos falar de um produto que, incorporado ao solo, aumenta em muito a fertilidade do solo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje comentando sobre as condições climáticas futuras. O mês de junho deste ano será marcado por um cenário climático complexo no Brasil, com chuvas muito abaixo da média em grande parte do país e temperaturas significativamente acima da média histórica. E a principal causa dessa complexidade é a transição do El Ninho para a neutralidade, o que significa que a atmosfera ainda está se ajustando a esse novo padrão. As projeções indicam que praticamente todo o país terá chuvas abaixo da média, com destaque para o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá, norte do Maranhão e norte do Piauí. Mesmo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a tendência é de chuvas abaixo da média, com exceção do litoral sul de Santa Catarina e da metade leste do Rio Grande do Sul, que podem ter precipitações mais frequentes. As temperaturas também devem ficar acima da média em todo o país, com destaque para o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, sudeste do Mato Grosso, Tocantins e sul do Maranhão, onde os termômetros podem registrar até 2 graus acima da média histórica. E esse cenário de poucas chuvas e calor acima da média pode ter impactos negativos para a agricultura, especialmente para as culturas de clima temperado, que podem sofrer com a falta de água e estresse hídrico. Em relação ao fenômeno El Ninho, oscilações sul, as condições atuais mostram que estamos em um período de neutralidade, ou seja, nem El Ninho, nem Laninha. As projeções de longo prazo, elas indicam um cenário, como dissemos, complexo para os próximos meses. Isso porque, nas mais recentes projeções, o cenário mais provável é de que a neutralidade continue atuando além do previsto anteriormente. Já as condições de Laninha apresentaram uma queda de 86% para 62% de probabilidade máxima. Além disso, entre a projeção de abril e a projeção de maio, existe aí um adiamento do ponto de maior probabilidade da Laninha, passando de outubro a dezembro para novembro a janeiro. E essa condição eleva as incertezas para qual momento o Laninha deve se estabelecer. Porém, a condição de neutralidade é a certeza para o mês de junho. E agora eu vou conversar com José Rodolfo Sioca. O José Rodolfo Sioca, ele é diretor da Produtor do Bem. E nós vamos falar sobre a participação do Produtor do Bem num simpósio que debate o caminho do Brasil rumo à liderança em produção de proteína animal sustentável. José Rodolfo Sioca, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e tenho certeza que a conversa que nós vamos ter vai ser muito boa. Tudo bem?
Muito bom dia, Antônio, muito bom dia a todos, tudo ótimo. Bom, José Rodolfo Sioca, você é o diretor da Produtor do Bem. O que é Produtor do Bem? Vamos lá, Produtor do Bem é uma startup criada aí por uma rede de especialistas, tanto da academia, do setor privado e também do terceiro setor, que visa a certificação de produtos de origem animal, né? Então, esse é o grande propósito da Produtor do Bem, é estimular a produção e o consumo consciente, né, por meio aí de certificação que comunica, que consegue apoiar o produtor e dentro de uma jornada de produção cada vez mais sustentável, e por isso que nós trabalhamos com certificações que são multiníveis, né? Então a gente trata isso dentro de uma jornada para esse produtor, ao mesmo tempo conectando ao consumidor de uma maneira muito mais clara e transparente o que nós estamos certificando, né? Então essa é a grande missão da Produtor do Bem. Quer dizer, nós poderíamos dizer assim, para entender bem entendido, que a função do produtor do bem dessa startup é fazer com que nós tenhamos um animal que passe por todos os processos de bem-estar animal e que é certificado que aquele produto que o consumidor está adquirindo é um produto que está dentro de todas as normas exigidas assim para que se tenha, vamos dizer assim, uma condição excelente do animal, desde o seu nascimento até o seu fornecimento ao consumidor. Exato. Então, a Produtor do Bem ela atua na cadeia completa, ou seja, desde do início da produção até o momento final do abate. Então, tudo isso envolve aí a certificação e as auditorias. Para garantir para o produtor aí, claro, um valor agregado nesse sentido ao produto e ao consumidor que está buscando aí algo diferente e algo que já a nova geração tem exigido, tem buscado, né, na sociedade. E quando a gente fala de produtos, nós estamos falando de carne, e aqui no caso nós estamos falando de suínos, bovinos, aves, nós estamos falando de ovos também, que devem entrar dentro desse processo. E como é que faz para um produtor, por exemplo, ter essa certificação? Perfeito. Bom, o produtor ele contata a Produtor do Bem por meio do nosso site, tem lá o contato @produtordobem.com.br, e aí ele solicita, né, mais detalhes de como funciona esse processo. O processo é muito simples da certificação. Ele na verdade responde aí uma declaração com as informações. Isso daí vai passar por um processo de averiguação e certificação, auditoria, no caso, né, de todo o processo da cadeia. Então, e claro que isso vai depender da espécie que está sendo certificada. E aí, esse produtor, tendo a auditoria realizada, sendo aprovado, ele detém daí o uso do selo dos seus produtos. Isso não necessariamente somente o produtor, mas também empresas do setor de alimento que utilizam produtos de origem animal dentro dos seus componentes, dos seus ingredientes. Eu dou o exemplo aqui de uma ração para pet, por exemplo. Isso também cabe aí a certificação, dentre outros produtos aí que contém produtos de origem animal. Quer dizer, e o produtor o produtor ou a indústria que beneficiou aquele produto do produtor, automaticamente ela vai ter esse selo garantindo que aquele produto está dentro de todos os padrões de sustentabilidade, que é um produto garantido. Essa é uma forma que as empresas têm buscado para trazer essa garantia, né? Então, acho que isso é importante quando a gente pensa em empresas, né? Em termos de reputação e garantia, e também a forma como a Produtor do Bem hoje comunica com o consumidor é uma forma completamente inovadora e diferente, porque a gente traz o grande foco na embalagem, os atributos que estão sendo certificados. É verdade. Não somente o termo bem-estar animal, que ainda é um termo abstrato para o consumidor. Esse termo bem-estar animal aí envolve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa, não é só tratar bem o animal, não. É muitas outras coisas. Bom, José Rodolfo, e agora vocês vão participar, agora no próximo dia 11, né, de um grande evento, onde vai ser discutido aí, vamos dizer, os rumos da sustentabilidade da produção animal, correto? E vocês, da Produtor do Bem, vão participar desse evento, que vai ser agora, dia 11, né? Acho que é amanhã, dia 11 de junho.
e vocês vão até dar uma palestra mostrando todo esse complexo, né? Como é que vai ser isso aí? Exato. Bom, a Produtor do Bem, esse é a segunda edição do nosso simpósio. A gente viu na edição anterior, no ano passado, a importância dessa conexão e esse diálogo maior dentro da cadeia como um todo, né? Então, o propósito principal desse simpósio é trazer a temática do bem-estar animal dentro, vamos dizer assim, como um importante indicador da sustentabilidade e, além disso, né, trazermos aí discussões importantes sobre as sinergias que são necessárias, buscando aí como as exigências em relação às mudanças que estão sendo exigidas pelo mercado demandam um trabalho colaborativo das empresas. Então, não é somente um produtor mudar por si só, mas o quanto isso depende de um diálogo, de um trabalho de toda a cadeia. E a gente está dando aqui um exemplo interessante nesse simpósio, que nós vamos trazer empresas, por exemplo, de produtores de couro, empresas que compram esse couro. Então, um dos representantes que vai estar discutindo lá vai ser o representante da Arezzo, representantes do setor de pet food, representantes de redes varejistas. Então, toda essa sinergia, esse diálogo entre toda a cadeia, ele é fundamental para a gente trabalhar nas mudanças, né, que são necessárias. Agora, José Rodolfo, eu estou observando aqui nessa conversa que nós estamos tendo, eu acho que esse tema é um tema de interesse, eu não diria só nacional, é um tema de interesse mundial. Mas como nós estamos aqui, vamos tratar da nossa casa aqui. Eu acho que esse tema ele tem que ser muito mais divulgado, assim, divulgado amplamente, para que a própria população que consome esses produtos e a população que produz esses produtos e a população que manipula esses produtos tinha que ser muito mais, vamos dizer de forma geral, assim, muito melhor informada, né? Eu acho que esse é uma quebra de paradigma que realmente precisamos trabalhar. Nós, como técnicos, né, sempre somos muito focados no produtor, né? Isso já está sendo uma quebra interessante de paradigma, que a gente está trazendo aí diferentes áreas da cadeia, diferentes representantes, mas eu concordo plenamente contigo. O debate ele tem que ser muito mais amplo. Sim. E justamente o Brasil ele precisa, porque ele precisa sair de um status mais reativo e passivo, vamos dizer assim, para um status proativo e colaborativo, né? Então acho que essa é uma oportunidade de trazer essa visibilidade não só a nível nacional, mas também prospectar isso a nível internacional. Concordo com você. Bom, eu conversei com José Rodolfo Sioca, ele é o diretor executivo da Produtor do Bem, uma startup que está fazendo um belo trabalho vamos dizer assim, em termos de produção de proteína animal sustentável, que é um caminho sem volta, sem volta. José Rodolfo Sioca, eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque esse tema eu gosto demais e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla até a coisa mudar de tom, tá certo? Vamos sim, Antônio, eu agradeço muito aí. Um abraço, muito obrigado e sucesso aí no seu evento. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar de um problema em nível mundial que está preocupando a produção de carne suína, que é a peste suína africana, que está se espalhando aí pelo mundo. E eu vou conversar com Ana Paula Pagani, agrônoma, e nós vamos falar de um produto que, incorporado ao solo, aumenta muito a fertilidade do solo. Nós voltamos já, é um minuto só. Hoje eu vou conversar com Tariana Rocha, especialista em narcisismo. Um narcisista, ele, em geral, ele sabe que ele é um narcisista? Narcisistas sabem que eles machucam. Imagina que você interpreta a realidade como um ataque constante. Facas e pessoas querendo te apunhalar. Pode ser que essas facas não existam, mas você vê. Se você sair atacando essas pessoas, você não vai achar que você tá certo? Você não vai achar, tudo bem, eu sei que eu tô fazendo mal para elas, mas é justo. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário.
dá uma mãozinha pra sua curtição. Pra dar aquela energia antes do rolê. Pra dar um up no durante. E uma mãozinha pro dia seguinte. Pra se recuperar e reidratar. Vem pro bonde. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Arraiá FAC Unicampus. Sábado, 15 de junho. A 99,5 FM leva você pra curtir a melhor festa junina da cidade. Com quadrilha, comidas típicas e os shows de Paulo e Natan. Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. DJ Low e DJ Léo Rodrigues. Arraiá FAC Unicampus. Sábado, 15 de junho, na Avenida Perimetral, ao lado do Campus 3, Setor Coimbra. Com promoção exclusiva 99,5 FM e TV Serra Dourada. A sua noite começa por dentro dos principais fatos do dia. No Jornal Serra Dourada, você fica sabendo de tudo o que acontece de mais importante no estado. Aqui a gente mostra os fatos que afetam a sua vida com uma visão ampla e objetiva. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h20 da noite. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. Hidráulica Comercial Senador Canedo, componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de um problema que está acontecendo em nível mundial e que está preocupando a produção de carne suína, basicamente no mundo, e esse problema é a peste suína africana, que está se espalhando assim rapidamente. O número de focos de peste suína africana entre suínos domésticos, principalmente na União Europeia, aumentou 5 vezes em 2023, em comparação com 2022, atingindo níveis semelhantes aos de 2019. A disseminação da doença ela foi impulsionada principalmente pela introdução e propagação na Croácia, com 1.124 casos notificados, e pelo ressurgimento na Romênia, com 736 casos. Esses dois países representaram 96% dos surtos na União Europeia. Em outras regiões da União Europeia, os surtos foram esporádicos. 30 na Polônia, 16 na Itália e menos de 10 nos demais 6 estados membros afetados. Além disso, foram registrados quase 7.800 casos em javalis, com a Polônia relatando 2.600 casos e a Itália 1.050 casos. Segundo o relatório anual da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a PSA, peste suína africana, afetou 14 estados-membros no ano passado, incluindo a Croácia e a Suécia. A doença ressurgiu na Grécia, que estava livre da PSA desde 2021. A maioria dos surtos em suínos domésticos foi detectada por suspeita clínica, 94%, seguida por rastreamento em estabelecimentos afetados e testes semanais de suínos mortos, que foram aí 3%. Nenhum surto foi detectado por vigilância ativa em suínos saudáveis no abate. Entre os javalis, a peste suína africana foi introduzida em novos países como Croácia, Grécia, Suécia e se espalhou para novas áreas na Itália. E agora eu vou conversar com Ana Paula Pagani. Ela é mestre em fitopatologia e ela, vamos dizer assim, é responsável técnica da Carbon Brasil. E nós vamos falar de um produto que, incorporado ao solo, aumenta em muito a fertilidade do solo. Ana Paula Pagani, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, o prazer é todo meu. Bom dia a vocês que nos assistem de casa. Bom, Ana Paula, você trabalha, é RTV, né, responsável técnica, vamos dizer assim, de uma empresa multinacional, né? Nacional, desculpe, uma empresa nacional. 100% nacional. É, uma empresa muito grande, a Carbon Brasil, e você também faz parte de uma outra empresa
que trabalha com fertilizantes, né? Isso, a gente temos uma parceria com a Evolution Agro, que é uma empresa parceira da Carbon Brasil. E essa empresa, né, ela tem uma jazida nacional também aqui no Brasil, tá, Toninho? E aonde faz essa exploração de um produto muito interessante, o organofós e o superfós, que é uma fonte aí de fósforo natural, e que tem uma liberação gradual aí para o perfil do solo. Hoje fala-se muito em remineralizadores, né, em outros tipos de produtos. Não é o caso desse daqui. Esse aqui não é um remineralizador. Não, ele não é um remineralizador devido às suas características que encontra o produto. Então, ele tem aí em torno de 21% de fósforo, 10% aí de matéria orgânica, e então esse fósforo está quelatizado nessa matéria orgânica de origem. E por isso permite, com suas reações químicas orgânicas, quando eles são aplicados ao solo, ele vai liberando gradativamente no solo aí. Mas ele já começa a atuar basicamente logo após que você... Isso, ele tem uma liberação imediata de 20%, aplicado cerca de 20% já é liberado imediatamente para o perfil do solo, e o restante vai sendo liberado com o passar dos dias mesmo. Cerca aí de 100 dias, basicamente 80% desse produto já está liberado aí. Agora, a gente tem dois tipos de produtos, vamos dizer assim. Quer dizer, é o mesmo produto, porém, um é granulado e o outro ele é em pó. Isso, farelado, né? Isso, tá. Isso. Quimicamente, a mesma coisa? É a mesma coisa, a diferença é só estar na granulometria mesmo do produto, né? Alguns produtores preferem ele granulado, para colocar na plantadeira, né? E outros já preferem ele para trabalhar a lanço, né? Agora, Ana Paula, eu posso utilizar esse produto, vamos dizer assim, associado com fertilizante convencional? Pode sim, com NPK, pode sim. Inclusive, a gente tem trabalhos muito bons, né, na hortifruticultura, que trabalham o NPK e também complementa com o organofós também, associado também no seu manejo. Por exemplo, eu faço uma análise de solo, e aquela análise de solo determinou tanto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e tal. Bom, faço a calagem, tudo bonitinho. Isso. E eu posso, e aí ele já me dá a quantidade que eu vou precisar, por exemplo, de fósforo, eu posso complementar com ele? Pode fazer, ele tanto em fosfatagem, né, para fazer a correção de fósforo, e tanto também adubações de manutenções também. Das duas maneiras é possível. Tá, e no caso desse produto, eu posso, no caso do farelado, o que já está bem quebradinho ali, já é um pozinho, eu posso aplicá-lo antes do plantio, por exemplo? Deve ser antes. Deve ser aplicado antes do plantio. Isso, a gente joga antes do plantio, porque a hora que começar as chuvas, né, porque precisa de água para começar as reações químicas orgânicas, né? E aí, quando você plantou, esse fósforo já está disponível aí para a planta. Então, tá, e no caso do que não é o farelado, do que é o granulado, aí eu posso associá-lo ao fertilizante comum? Pode colocar ele em mistura de grânulos, né, NPK, ou pode também colocar no suco de plantio também. Agora, quando eu faço o uso desse produto, por exemplo, o que representa, assim, em aumento de produção, de produtividade? Ele, assim, além de trabalhar toda a microbiota do solo, favorecer, porque ele tem um pH 6, né? Então não é um pH acidulado. Então ele favorece toda aquela microbiota também e, consequentemente, você vai estar melhorando esse seu solo e você vai ter incrementos aí de produtividades aí também. No decorrer do uso desse fertilizante. Agora, esse produto, ele permanece durante quanto tempo no solo? Já tem um estudo sobre isso? Então, a gente tem alguns estudos com professores da Exalc, né? Então, assim, o que a planta não conseguiu absorver, ele fica disponível para cultura subsequente. Justamente por quê? Porque ele está na forma homofosfata. Então ele não se deteriora. Ele não se perde. Não, exatamente. A capacidade de absorver nos colóides dos solos com os exóxidos de ferro, de alumínio, é muito mínima, bem ínfima. Então, você vai jogar esse fósforo e ele não vai ser perdido por esses fatores dos solos, né? Esses componentes que fixam o solo. Por exemplo, então, ele vai permanecer por mais tempo lá no seu solo. Quando eu planto soja, quando eu planto milho, feijão, seja lá o que for, a gente sabe mais ou menos o consumo de fósforo que a planta vai ter. Mas a gente sabe também que tem muitas áreas aí de plantio que a gente ainda tem um resto
de fertilizantes, vamos dizer assim, de culturas anteriores. Isso. Né? E que chega no outro ano, o sujeito taca mais adubo. E aquilo, vamos dizer assim, ele vai, eu não diria enfraquecendo o solo, mas vai desgastando de tanto produto químico. Isso, vai. Esse produto, por ser natural, ele consegue, vamos dizer assim, dar uma melhorada na condição química, física e biológica do solo? Sim, com certeza. Porque o fato de você ter... Hoje o produtor rural, Tony, ele faz muito bem a parte física do solo, a parte química do solo, e hoje nós temos que trabalhar a parte biológica do solo também. Então, são esses 3 pilares para a gente ter um solo saudável. Então, o que acontece? Esse produto, ele favorece toda essa interação benéfica do solo. Então, você vai favorecer a proliferação desses micro-organismos benéficos do solo também. Então, ele melhora muito a condição ali, a capacidade, vamos dizer, produtiva do solo. Isso, e além de tudo, você vai ter um fósforo que não vai estar absorvido aí aos colóides de argilas também. Vai estar disponível para a planta, e quando que ela precisar, né, ele tem esse fósforo lá no perfil do seu solo. Então, de maneira geral, não há necessidade, por exemplo, de eu aplicar esse produto todo ano, a não ser que eu faça aí uma série de explore muito o solo, aí tudo bem. Mas em condições normais, ele deve segurar um pouco mais de tempo, 2, 3 safras, talvez. Isso, você vai ter o fósforo, depois você vai fazer só a manutenção. Fósforo de manutenção depois. O que a planta extraiu, você vai ter que repor aí no seu perfil. Em relação a custo, é claro, você não vai falar o preço disso aí, mas em relação a custo, por exemplo, ele se equipara aos fertilizantes convencionais? Ele é maior, menor? Como é que é isso? Isso a pergunta é o melhor, né, Tony? Porque assim, com todas essas garantias, todas as qualidades, imagina-se que ele vai ser um custo superior, né? E não, ele tem um custo bem mais atrativo economicamente. Ele tem um custo aí na ordem de 20% aí, mais em conta do que os fertilizantes químicos. Entendi. Bom, nós falamos aqui de um produto do Superfos, né? Isso. Que é um produto, vamos dizer assim, basicamente natural. Isso. Produto natural e que deve ser incorporado ao solo para melhorar a qualidade produtiva do solo e automaticamente ter uma maior produção e produtividade da cultura que você está usando, desde hortaliça, pasto e basicamente quase tudo, né? Isso. Tá certo. Pode Isso falar. mesmo. Esse produto, inclusive, em pastagens, ele expressou muito bem seu potencial agronômico. Isso. Porque, normalmente, as pastagens, né, ele tem uma características mais pobres, né, em CTCs, mais tóxicos em alumínio. Então, por ele não ser perdido por esses fatores, né, precisar de agentes complexantes, você acaba tendo um resultado melhor aí, tendo esse nutriente mais disponível para a pastagem por um tempo maior. E esse produto tem disponível no Brasil todo? Sim, aí entra no site da Carbon Brasil, né, e procura um RTV mais próximo da sua região para ter acesso a esse produto. Se você tiver mais interessado, se você tiver interesse no produto, entra no site www.carbonbrasil.com.br e você vai encontrar tudo isso. Ana Paula Pagani, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui e até a próxima. Eu que agradeço, Tony, muito obrigada e muito bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando não houver vento, reme. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.